ou seu cônjuge como se fosse sua irmã. Na verdade, irmãos, nós somos irmãos, irmãos em Cristo. Emília, ela é minha esposa, mas ela também é minha irmã em Cristo Jesus. E eu gostaria de trazer uma aplicação aqui mais para os casais de namorado. Não esqueça disso. Antes de ser sua namorada, antes de ser seu namorado, ela foi e é a sua irmã em Cristo. E como é que nós devemos tratar? Veja aí, Paulo estava escrevendo aqui para Timóteo, um jovem pastor. Timóteo era um jovem, Paulo estava aconselhando a ele, né? Olha a orientação de Paulo aqui. As mulheres idosas, você deve tratar Timóteo como a mães. As moças, Timóteo, você deve tratar, Timóteo era um jovem, como irmãs, com toda a pureza. Então lembra, você que está namorando, você tem que tratar, certo, a sua namorada ou seu namorado, mas a sua namorada como sua irmã. Irmã. E isso você tem que fazer isso com toda a pureza. E essa atitude vai lhe ajudar a não cometer atos que venha gerar impureza no seu relacionamento. No seu relacionamento. É isso que Paulo estava orientando a Timóteo. Timóteo, olha, você é um jovem. Quando você for tratar as irmãs, as jovens da sua igreja, trate ela como irmãs em Cristo. Tá bom? Como irmãs em Cristo. Então, tal atitude deve ser aplicada no namoro. A sua namorada não é um objeto feito para o seu prazer. E sim é uma pessoa feita à imagem de Deus que merece respeito. Que merece respeito. Uma pergunta? Só quer saber qual é o texto em Timóteo. Sim, o texto em Timóteo está certo. É 1 Timóteo 5, 2. Desculpa aí. Então tem que tratar a sua namorada não como um objeto de prazer. E isso que eu estou falando aqui não soa muito bem para o mundo, né? Porque esses princípios aqui se aplicam para qualquer relacionamento. Aonde estiver. Mas, no sentido aqui de relacionamento entre casais de namorado, o mundo não vê mais isso. As pessoas namoram pensando somente em seus próprios prazeres, não se tem um namoro respeitado. É diferente, né? É diferente de 30 anos atrás, aonde as pessoas tinham um namoro decente, mas o povo de Deus tem que ser um povo diferente. O namoro do cristão é um namoro diferente. O namoro do cristão que procura glorificar Deus toma essas atitudes que eu estou aqui ensinando. Trata a namorada, aquele jovem trata a namorada realmente com pureza, como se fosse, não, é sua irmã em Cristo. E nós não temos a liberdade, tá bom? De usar a namorada para o nosso próprio prazer. Devemos respeitá-la porque ela é a imagem de Deus. Os namoros estão caminhando em direção de uma maior intimidade sem compromisso. Isso nos preocupa muito. Eu não me canso de falar de namoro. Que muitas vezes alguns jovens chegam para mim, pastor, o senhor fala demais de namoro, mas eu não me canso, porque quando eu olho ao derredor no mundo, os casais de namorada aí estão realmente já vivendo em suas intimidades, até permitido pelos muitos dos seus próprios pais, uma intimidade sem compromisso. Sempre quando eu digo, todo namoro tem que pensar em casamento, mas nem todo namoro se dá em casamento, mas todo namoro tem que pensar em casamento. Um namoro não pode ser um relacionamento sem compromisso.
por exemplo, como o ficar. O ficar não é bíblico, nem é de Deus. É algo mundano que as pessoas estão vivendo, não para a glória de Deus, se relacionando, mas simplesmente para o seu próprio prazer. E o namoro do crente não deve ser um namoro que simplesmente seja um ficar sem compromisso. Não, nós estamos aqui namorando sem compromisso nenhum, a gente não pensa em casar. Está errado. Se esse é o pensamento, se essa é a motivação, está em pecado. Está em pecado. Então, veja aí, nós somos diferentes do mundo. Você que está aqui, que é crente em Jesus, a sua atitude é uma atitude diferente do mundo. O seu namoro deve ser um namoro com compromisso, que procura glorificar a Deus. Agora, deixa eu ler aqui um texto muito importante aqui. Eu gosto muito desse texto. 1 Tessalonicenses 4:6. Paulo está falando de pureza. 1 Tessalonicenses 4:6, tá bom? Paulo está falando aqui de pureza, de santidade. E esse texto aqui, 1 Tessalonicenses 4:6, olha o que ele diz. Eu gostaria que todos pudessem abrir esse texto comigo. 1 Tessalonicenses 4:6 diz o seguinte, ó, e que nesta matéria, que matéria? O corpo. Paulo disse que neste corpo, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque eu não devo, neste corpo, pecar contra meu irmão e também nem defraudar o meu irmão. Porque o Senhor contra estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. É o vingador. Veja aí que lá em Pedro diz que o juízo começa primeiro pela casa de Deus. E Deus, quando um filho seu pisa na bola, Deus ele traz a disciplina. A disciplina. Mas o que é defraudar? Defraudar significa roubar alguém. E essa palavra tem um sentido de despertar um desejo que você não pode satisfazer. Veja aí, ó. Defraudar é quando você desperta um desejo no seu irmão que você não pode satisfazer esse desejo. Um namoro, quando se tem muita intimidade, desperta desejo um e no outro, desejos sexuais que não pode satisfazer no namoro. Porque o sexo é para o casamento. O sexo só é autorizado no casamento. No casamento é puro, é santificado, é bênção. Sexo fora do casamento, antes do casamento, é prostituição, é impureza. E Deus, ele é o vingador, ele vai punir aqueles crentes que praticam tais coisas. E o que ele está dizendo aqui que é defraudar, não é nem somente o ato, mas é alguém que desperta desejo sexual no outro que não pode satisfazer. E isso acontece muito no namoro. Muito no namoro. E devemos ter cuidado. Eu sempre digo quando eu estou ensinando aqui sobre namoro, né, para jovem. Se o seu namorado tenta de alguma forma lhe seduzir, tá certo? Não deixe. Trate ele com dureza. Não deixe. Porque acima do amor que ele tem por você, e eu fico pensando, será que ama mesmo? Quando alguém quer fazer isso, não é demonstração de amor, porque o amor espera. Lembra do amor que Deus tem por você. E quando gera muita intimidade, muita liberdade, aí isso é perigoso. É o que nós falamos para os nossos jovens aqui, olha. Não estejam em lugares sozinhos.
Não ande sozinhos. Companhia de pessoas. Quando vai para a casa da namorada, tem que estar os pais lá. Isso vai lhe ajudar nesse relacionamento. Porque verdadeiramente Jesus disse que a carne é fraca. Devemos fugir das aparências do mal. Não devemos permitir que a tentação ela possa tomar de conta da nossa vida. Então faça isso. Trate a sua namorada como sua irmã com toda pureza. E que a namorada também, cuidado para não defraudar. Acontece muita defraudação da parte da moça. Quer aqui que eu vou dizer? Quando? Quando ela se veste mal. Não somente ela defrauda o namorado, como ela defrauda também as pessoas que olham para ela. O que foi que Jesus disse lá em Mateus? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. E muitas vezes, muitos homens acabam adulterando no coração neste mundo por causa da mal vestimenta de muitas mulheres. Muitas mulheres já perderam o pudor. Já não se veste de uma forma que glorifica a Deus, que o honre. Você que está me ouvindo, procure se vestir bem para a glória do Senhor. E que nessa vestimenta você não vai defraudar outras pessoas, nem muito menos o seu namorado. Nem muito menos o seu namorado. Tá bom? Então lembra bem disso aí. O que é defraudação? É você criar uma expectativa na outra pessoa que você não pode satisfazer. E se você satisfazer, acaba pecando. E Deus, ele há de punir. Ter intimidade sem compromisso é defraudar. Ter intimidade sem compromisso é defraudar. Um relacionamento baseado somente na atração física apenas durará enquanto durarem os sentimentos. Os sentimentos. Relacionamentos que estão baseados somente na atração física durará enquanto dura os sentimentos. Quando chegar os momentos de dificuldade, olha, vai embora. Quando as rugas começar a aparecer, quando a careca começar a aparecer, já está aqui um pouco avançado aqui, né? E a tendência é só não ir para frente, não, é só ir para trás, né? Queda. Aí, meu amigo, olha, vai embora. Por quê? Porque o casamento, o namoro, foi um relacionamento somente baseado na atração física, sem amor, sem um verdadeiro compromisso. Quando casar, quando aparecer alguém mais interessante, uma menininha mais nova, um menininho mais novo, mais bonito, olha, o que acontece? Perigoso. Então, o que eu quero só dizer com isso? Que você tem que tratar a sua namorada como a sua irmã, como o seu namorado, como o seu irmão. Que o seu namoro seja um namoro gerado com compromisso. Um namoro com compromisso. Que assim venha glorificar o Senhor. E longe, repito novamente, nós já tratamos um tema aqui de um livro. As vantagens e as desvantagens do namoro. Até o jovem, né? Se alguém me pediu esse livro emprestado, eu emprestei. Mas nunca mais me devolveram. Então, quem tiver aí com ele, se lembrar, depois me traga. Mas o que era isso aí, a gente falando? Que os namoros têm suas vantagens. Qual é a vantagem do namoro? É você conhece a pessoa antes do casamento. Mas qual é a desvantagem? A desvantagem é que existe muita defraudação. Mas que Deus lhe ajude, tá bom? Sexta atitude de um casal que glorifica a Deus. Aqui é mais voltado também para os pais, para os filhos, para os namorados, e que os pais podem também estar prestando atenção nisso. Respeite o papel dos pais durante o namoro. Respeite o papel dos pais
durante o namoro? Quem tiver pergunta, dúvida, viu? Se não ficou entendido alguma coisa, aí manda pergunta aí. Então alguém me perguntou, eu acho que foi sábado, pastor, um namoro que os pais não aprovam, esse namoro, podemos dizer que não é a vontade de Deus? Creio que sim. Creio que sim, nós preservamos isso daqui. Os namoros têm que ter uma aprovação dos pais. Porque quando você casa também com toda a família. Agora, nem tudo você vai concordar se os pais não são crentes, não tem princípios bíblicos, aí é outra coisa. Nem tudo ele vai concordar com o relacionamento se os pais forem também descrentes. Mas não deve rejeitar o papel do pai durante o namoro. Durante o namoro, algum jovem quase evita os pais e nem frequenta as casas das famílias, sempre procurando sair para outros lugares. Olha, você precisa conhecer, você que está namorando, está noiva, você precisa conhecer a família do seu namorado, do seu noivo, da sua namorada, da sua noiva. Você precisa conhecer. Você já precisa ter um bom relacionamento com eles. Porque quando casar, você vai casar com essa família. Queira você que quer ou não, mas isso é o que vai acontecer. Então é preciso se conhecer, se ter esse relacionamento. Muitas vezes o homem, né, tem medo de ir na casa do pai. Não tenha medo não. Não tenha medo não. Tá certo? Se esse namoro é da vontade de Deus, seja um rapaz simpático. Tente estar ali, entender a questão dos pais. Estar pronto para tomar decisões baseadas também nos conselhos dos pais. Isso é importante para a vida de vocês. Pense bem, no Antigo Testamento, quem escolhia, na grande maioria das vezes, a mulher para os seus filhos? Eram os pais. E os filhos, como Isaac, eles não desprezavam. Quando era um bom filho, lembra? De Isaac, quando Abraão chamou seu servo e disse, vai lá na região da minha família, da família da minha esposa, e você vai procurar lá Eliezer, eu acho que esse era o nome do servo, uma esposa para o meu filho Isaac. Quando Isaac veio, ele aceitou a opinião do seu pai, a decisão do seu pai. E ele foi bem feliz com a sua esposa. Então é preciso, não ignore os pais, tá bom? Não ignore os pais. Sempre esteja respeitando as decisões e as orientações dos pais. Quando alguns casais chegam aqui, os irmãos sabem muito bem disso. Quando alguns casais chegam aqui e dizem, olha pastor, nós estamos pensando em orar. Quando já se tem idade, então o que é que eu faço? Eu digo, olha, você precisa agora orar e falar com os seus pais. Então, está ciente, está aí, só falar. No momento que falou, quando começa o namoro, aí o rapaz, você tem que ir lá na casa, não é a moça não, viu? Não é a moça não. Homens, é vocês. Não existe a moça ir na casa dos pais para pedir para namorar com o homem. A gente está em falta de muitos homens na nossa sociedade. Mas nós devemos ser macho. Não é machista não, é macho. Em poder ter coragem de ir lá e falar com o pai da moça e dizer, olha, eu tenho orado com a sua filha, nós temos entendido que tem sido a vontade de Deus em entrar num relacionamento, então queria pedir a permissão do Senhor para namorar com a sua filha. O máximo que você vai receber é um não, o máximo. É o máximo, é quem diz? Mas tenha coragem de ir lá. Irmãos, você que tem filhos aí, olhe, faça isso. Olha, eu só aceito se o cara vier aqui. E eu falo aqui, no gabinete aqui eu falo. Quando está aqui eu digo, olha, tá bom, a gente vai orar. Quando eu vejo que os dois realmente são bênçãos de Deus, são pessoas que estão crescendo espiritualmente e tudo, eu digo, pronto, agora
Você vai entrar no namoro agora, você vai ter a permissão dos pais. Aí vocês vão lá, fala com os pais, aí depois vocês vêm falar comigo. Para mim foi difícil, viu? O pai de Emília, olha o tamanho. Forte. Brabo. No dia que eu fui lá falar, levei um segurança comigo. Foi Beto que foi comigo. Qualquer coisa, Beto pegava o homem. Tremendo. Mas foi manso como um cordeiro, viu? Comi até uma galinha caipira no dia lá, foi bom demais. No dia lá. Mas tem que ir lá. Não tem que ser frouxo, não. Agora, esse relacionamento que se está no mundo, que os pais nem sabem, sério, antibíblico, isso não tem aprovação da nossa igreja. Então, não existe isso. Agora, você começa assim, começa a orar, você conta só os seus pais, não precisa ir lá pedir. Se for necessário, quando já tem um casal com idade, aí sim. Mas quando é adolescente, alguma coisa assim, aí não. Mas quando já se tem, a gente vê que já tem um compromisso maior, aí seria ideal também, até na oração, ir lá falar. Tá bom? Ir lá falar. Principalmente se for da igreja. Vai lá falar. Agora, quando for para entrar num namoro, então vai lá, tem que pedir a permissão. Até para orar também, tá bom? Até para orar também. Agora, eu entendo que quando é descrente, os pais e novo, tal, não leve isso muito a sério, mas é importante fazer isso, tá bom? Agora, nunca a mulher. Deixa eu repetir aqui, ó. Outra coisa também, meninas, nunca deve partir de você pedir para namorar com o rapaz. Não pode. Você pode dar alguma dica que está gostando dele para ele vir falar com você, mas ir lá falar, não. Não pode. Isso é realmente, nem o homem gosta, e isso perde realmente o perfil do que Deus quer. E que Deus quer. Tem que começar logo hoje ensinando. Viu? Feminismo, né? Prejudica também. Justamente o feminismo aí. As mulheres estão tomando a liderança do homem. Isso é terrível. Logo no namoro tem que ensinar a questão de liderança e a questão de submissão. Tem 3 perguntas. Pronto, vamos lá para as perguntas. Pastor, e quando os pais querem opinar na vida do casal, no caso crentes, como devem agir? Isso, agora sim, no casal, casado, né? Ou casado, né? Isso, então vamos lá, vamos para essas duas. Quando se casa, os pais não deixam de ser pais, não. Agora, existe uma condição. Deixa o homem pai e mãe e se une com a sua esposa. Essa palavra deixar, sempre eu repito aqui, tem que ter, deixar significa deixar financeiramente, deixar fisicamente, quem casa quer casa, que é no sentido geograficamente, e deixar emocionalmente. A sua namorada, a sua esposa passou a ser a pessoa mais importante para você do que seus pais. Cada um tem seu papel. Mas agora você deve amar mais a sua esposa do que os seus pais. Os seus pais têm um amor como pai. Então, o que deve acontecer? Você construiu uma nova família. E você agora... Eu vou até trazer um estudo aqui sobre o papel do sogro e da sogra. Viu? O papel do sogro e da sogra. Qual é o papel do sogro e da sogra? Me lembra aí vocês aí, minhas auxiliares aqui, manda auxiliar, para mim fazer esse estudo aí, o papel do sogro e da sogra. Então, quando se casa, é uma nova família. Então, os pais podem aconselhar, mas não pode se meter. E sempre quando eu digo, sabe quem é que estraga as sogras? Sabe quem é que estraga a sogra? É o filho, é a filha. É o filho quando chega lá na casa da mãe e diz, mãe, a senhora não acredita. Fulano me trata tão mal. Fulano faz isso, faz isso, faz isso. Aí me diga qual é a mãe que vai gostar de uma nora. Ou de um genro. Então, levar problema também para os pais não é bom. Agora, os pais são mais experientes.
Aí eu posso fazer o quê? Pedir conselho. Agora, eu não posso me meter na vida dos meus filhos casados. O que eu posso é quando ele me pede conselho, ou quando eu vejo que ele está com algum problema, eu posso me oferecer para poder ajudar e aconselhar. Tá certo? Para poder ajudar e aconselhar. Então, é isso daí que nós devemos fazer. Qual é a outra pergunta? É aconselhável o namorado ir à casa da namorada ou a namorada ir à dele? Não. É nesse sentido como eu estou dizendo. Você vai conhecer tanto o namorado aqui. Você vai ter que conhecer a família da namorada, os pais, os irmãos, tá bom? A namorada ela tem que conhecer. Agora, cuidado para que isso não seja frequente. Por exemplo, o que é que acontece? Quando se vai namorar, o rapaz vai lá e se senta lá em um lugar, seja na frente da casa, na área. Isso não tem nem mais, né? Dificilmente você vê isso. Mas entre os crentes tem que prevalecer. E aí, quando os pais estão em casa, quando tem pessoas em casa. Agora, ir na casa da namorada quando não tem ninguém, isso é perigoso. No mínimo, você vai dar a oportunidade das pessoas falar de vocês. Então, fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Tá certo? Tem outra pergunta? Tem. Peraí. Boa noite, pastor. Como deve ser um bom namoro cristão na questão de intimidade, confiança, etc? Isso. Que bom, que boa pergunta. É aquilo que a gente está falando. Um bom namoro tem que ter comunicação, uma boa comunicação, ser sincero um para com o outro. Não tem que haver defraudação, que nós estamos falando, tá certo? Tem que haver realmente um cultivar de um relacionamento com Deus, uma boa amizade, fazer devocionais juntos, orarem juntos e sempre procurar estar sujeito ao papel dos pais na decisão deste namoro. Também pedir conselho aos mais velhos. A gente vai falar um pouco até mais sobre isso. É aquilo que a gente está falando. Se você quer ter um namoro bem sucedido que glorifica a Deus, é aquilo que nós estamos falando, as atitudes que nós estamos falando que você tem que colocar em prática na sua vida, tá bom? Esse vai acabar. Nós temos aquela pergunta. Então, olha, aconselhável e bíblico nesse sentido, né? É o homem que vai para a casa da namorada. E é lá que se conversam, que realmente... Lembra, todo namoro, um namoro é uma boa amizade. Um namoro não dá liberdade para se praticar coisas que devem ser feitas somente no casamento. Então, o correto é o seguinte. Aqui, por exemplo, se os meninos aqui da nossa igreja, os que namoram, graças a Deus que tem sempre a oportunidade de quase todos os dias se verem aqui na igreja, né? Mas, por exemplo, quem é que vai deixar a namorada em casa? Outro. Não vai ser a namorada que vai deixar o rapaz em casa. Não, aí não. Tá certo? Aí ela vai deixar lá e volta sozinho. É uma coisa muito bonita, né? Acaba desse é um frouxo. Agora, é ele que sem liberdade vai deixar a namorada em casa quando os pais estão, pronto. E no dia que não tem culto, vai lá para poder conversar, vai namorar lá, como dizer. Então, senta lá, fora ou na área, quando os pais estão. Então, esse deve ser o procedimento, tá bom? Qual é a outra pergunta? Tem muitos sogro e sogra atrapalhando o casamento dos filhos. Tem. Não pode. Eu vou falar aqui. Me lembro para me falar aqui, viu? Eu sempre digo, meu sogro e minha sogra são uns pais para mim. Minha mãe e meu pai também são os pais para a Emília. Isso que eu estou dizendo. São uma bênção, mas cada um no seu devido lugar, no sentido de fazer o seu papel. Agora, o que acontece é isso. Muitas vezes o pai também não quer cortar o cordão umbilical da vida do filho ou da filha. E acaba nesse sentido sempre estar lá, querendo falar, se intrometer, é outra coisa. Não vou falar um pouco sobre isso, mas tem que fazer. Casou, vai morar
noutra casa. Os pais têm um papel fundamental em poder ajudar, porque tem mais experiente, né? Experiência, passou por momentos difíceis também, que talvez a gente esteja passando, a gente pode pedir um conselho aos pais, pode pedir uma boa orientação. Até o próprio Salomão disse lá em Provérbios 6:20, filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixa a instrução da tua mãe. Os pais são mais experientes, têm aprendido mais com a vida, podem nos ensinar muito, mas não pode os pais querer tomar decisão no lugar dos filhos. Olha, meu filho, você vai ter que fazer assim. Não, não, não. Quem faz é ele. Mesmo que o que ele vai fazer é errado, mas ele quer fazer, eu posso aconselhar, mas a decisão é dele, quando estão casados. Quando estão dentro de casa, aí é outra coisa. É os pais que mandam. Tem outra aí, pergunta? Pastor, é correto o pai do menino e falar com os pais da menina? Sim, pode, com certeza. Viu? Nesse sentido aí, é isso que eu estou dizendo. Olha, tem que começar. Agora, lembra o que eu estou dizendo? Eu sempre falo para os meus jovens aqui. O namoro, por mais que não seja um casamento, mas é um compromisso que os dois já assumem. Um compromisso que tem que ter a dependência de Deus e algo sério. E se é um namoro um namoro que gera compromisso, que gera intimidade com Deus, a vida daquele casal, com certeza esse namoro também vai se estender entre as famílias. Não vai ser um namoro exclusivista, somente os dois ali e os pais não sabem. Isso não é um namoro bíblico. Tem que haver já uma intimidade, porque quando chegar ao noivado, é a família que vão estar combinando sobre a questão do casamento, nas decisões. Depois que casar, é você que está indo na casa do seu sogro, poder estar lá, ela está indo na casa do sogro dela. Então, isso já tem que ter realmente uma certa intimidade entre as duas famílias. E os dois que são o vínculo o elo para poder unir essas duas famílias. Tem outro. Pastor, como tratar desconfiança e insegurança no namoro? Vou deixar para responder isso aqui, porque tem um ponto que vai me ajudar nisso daí, viu? Eu vou responder. Então lembre bem disso. Sexto, né? Respeite o papel dos pais no namoro. Sétima atitude. Se espelhar em casais fiéis ao Senhor, que é para quem está namorando também quem é casado. Olha, se espelhem em casais fiéis. Tenham casais que possam realmente ser um espelho para a sua vida, um padrão para a sua vida. Realmente você possa dizer, olha, eu queria ser como o irmão fulano, eu queria ser como aquele casal, eu queria que o meu casamento fosse como aquele casal. Eu estou namorando aqui, mas eu queria, quando casar, que o meu casamento fosse como aquela família. Se espelhe. Se espelhe em pessoas que tenham vida com Deus, em um casal que possa refletir a glória de Deus. E é interessante que lá em Tito 2, 3, 4, quantas mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, não sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Aqui está falando do papel de uma irmã idosa, que ela deve ser o quê? Não deve dar um mau testemunho, mas que o procedimento dela seja de tal forma que possam não somente ensinar com a sua boca, mas com a sua vida, as irmãs mais novas a serem realmente uma boa mulher. Então, veja o papel dessas irmãs, aquelas que são submissas, aquelas que demonstram amor para com o esposo, respeito. Veja aqueles homens que cuidam da sua esposa, que demonstram amor e respeito também, que demonstram um papel de liderança. Então, o que eu aconselho para nós, tá bom? A gente sempre é bom ter pessoas como exemplo. Paulo não diz, serem meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sexta atitude aqui. Sexta atitude. Oitava atitude, tá bom? E também nessa questão também, peça conselhos. Muitas vezes tem casais que estão vivendo conflitos e não querem se abrir com ninguém. Peça conselhos, não é somente ao pastor. Aos homens, venha conversar comigo. Ou converse com outro homem da igreja que seja espiritual. Tá bom? Dificilmente, olha, eu queria dizer aqui, né? Mas tem
alguns jovens que estão namorando, que em vez em quando tem um que sempre está aqui, pastor, o que é que o senhor me aconselha a fazer nisso? Pastor, eu fico muito feliz, sabe? Porque ele quer ajuda e eu tenho o maior prazer de ajudar. Mas é isso, não é somente a mim. Você pode pedir conselho a pessoas mais experientes, pessoas piedosas, pessoas que temem a Deus. Nunca tomam atitude realmente sozinho, né? Na multidão de conselheiros sempre há a vitória, tá bom? Então, oitava aí, né? Oitava atitude. Seja criterioso, ou seja, prudente. Prudente. Olha o que diz aqui. Tito 2,6. Quanto aos moços, de igual modo, exorto-os para em todas as coisas sejam criteriosos, quer dizer, prudentes, sejam sábios. Alguém disse que o amor é cego, mas que o casamento abre os olhos. Não, cuidado. O amor não é para ser cego. Pelo contrário, no namoro que tem que abrir, olha, os olhos no namoro. Porque se esses olhos for abertos somente no casamento, vai ser tarde. Vai ser tarde. E se for aberto no casamento, tem que permanecer aberto. Não é agora, eu não sabia que fulano era assim. Não, você deveria saber isso no namoro. Então seja criterioso, seja prudente. Quando você vai comprar uma casa, um carro, quando você vai comprar um objeto, quando você vai comprar uma camisa, você não escolhe, você não vê se tem defeito alguma coisa, você não faz isso, você não é criterioso nessa escolha, por que não com quem você vai se casar? Por que não? Deve-se namorar com os olhos bem abertos, observando o comportamento e caráter da outra pessoa. Eu não acredito. Sinceramente, me desculpem, mas eu não acredito que alguém que namora muitas vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, e quando se casa diz que foi enganado. Não. A pessoa tem que viver uma hipocrisia muito grande. Mas ela, em vez em quando, ela vai demonstrar. Eu não creio que a pessoa vai passar 3 anos demonstrando a espiritualidade, lendo a Bíblia junto, orando junto, e tudo isso só sendo de hipocrisia. Pode passar pouco tempo, eu sei disso, mas 2 anos, 3 anos, como tem muitos. Eu fui iludido, mano. Não. Você não queria ver os erros. Porque a paixão não era amor. Encobria de você ver os erros na outra pessoa. Você até via, mas não queria aceitar. Aí depois, quando casou, eu fui enganado. Eu tenho dificuldade como crente. Agora, se a pessoa conheceu no outro dia e casou, sim, aí é outra coisa. Mas fazer como a gente diz. Primeiro ter uma boa amizade, conheça a pessoa bem. Está conhecendo bem, depois comece a dar um passo do namoro. Para se conhecer melhor ainda a pessoa, a família. Conheceu? Dá outro passo no noivado, aí vai estreitando mais esse relacionamento. Aí eu fico realmente preocupado com isso. Quando a pessoa, pastor, realmente a pessoa não era aquilo que eu pensava. Não. Alguns eu sei que alguns gatinhos botam as unhas só depois do casamento, mas de vez em quando botam umas unhas fora ainda no namoro. Tá bom? Alguém sabe talvez disso o seguinte, ó. Tem muita moça casando com aquele que julga ser um pão, mas acaba morrendo de fome. Sabe? Meu chuchuzinho, é o meu chuchu, é meu príncipe. Seja criterioso ou criteriosa. Seja prudente. É uma decisão séria o casamento. O que você precisa observar? Aí eu vou responder aquela pergunta que me falaram aí. Qual foi a pergunta, Lídia? Repete a questão de... Pastor, como tratar a desconfiança e segurança no namoro? Pronto, vamos lá. Então, é isso que eu vou falar agora. Prudência. Seja criterioso. Então, o que você precisa observar agora, no namoro? O que é que você precisa observar? Vamos lá. Ele atraiu durante o namoro? Foi uma pessoa que traiu você? Então, se ele traiu você hoje, será que ele vai ser fiel no casamento? Será?
Observe isso. Observe isso. Outra coisa que você precisa observar: ele mente aos outros. Se ele mente para os outros, será que sempre ele dirá a verdade? Se ele mente para as outras pessoas, será que ele vai sempre falar a verdade para você? Observe isso. Se ele é uma pessoa que mente para os pais, para as outras pessoas, pode ter certeza, ele está mentindo para você. Ele está mentindo para você. Veja aí, uma coisa importante é observar. Outra coisa, cara, ele é explosivo e fisicamente violento agora. Quer dizer, ele agride com palavras. As palavras falam mais do que realmente magoa mais do que uma pizza. Por exemplo, ele agora, você vai tratar um negócio com ele é explosivo, ela também, e chega lá, ou então muitas vezes dá um empurrão em você. Se ele faz isso hoje, você acha que ele vai controlar esses impulsos depois de se casar? Você acha que ele vai se controlar? Agora eu sei. Você não deve casar pensando que ele mude no casamento. Deus pode fazer isso. Eu conheço alguns casais que tiveram dificuldade, mas se casaram, realmente se tornaram crentes, a vida deles mudaram. A intimidade com Deus fizeram com que eles mudassem as suas atitudes, a maneira de tratar um ao outro. Mas se você já é crente, casando com essa pessoa, será que ele vai mudar? Ele pode mudar. Deus pode fazer isso, mas é uma coisa que você precisa observar. Tá bom? As atitudes erradas que se apresentam no namoro, na maioria dos casos, continuam no casamento, alguém diz. Na maioria dos casos. O que está dizendo na maioria é porque a porcentagem é grande. É uma pequena minoria. E eu estava lendo um livro aqui para o jovem pregando. Era um curso sobre namoro, noivado e casamento. E um desses cursos, alguém repetia várias vezes essa pergunta. Aquilo que o seu namorado ou a sua namorada faz no casamento, faz no namoro, quando se casar, ele vai fazer 10 vezes mais. É sério isso. Então, cuidado. Seja criterioso, seja prudente. Observe isso. Para depois dizer, casei e fui enganado. Casei e fui enganado. Não foi não. É porque você não quis observar. Você não foi prudente. Somente o físico é o que lhe importava, é o que lhe chamava atenção. Mas lembra que eu disse? Gaiola bonita não se dá a comer a canário? Alguém certa vez disse o seguinte: pastor, nós vamos casar. Aqui já é outro exemplo, né? Falando do pão, foi que alguém disse: pastor, nós vamos casar. Aí, mas vocês vão casar, você não tem nem emprego nem nada. Não, a gente vai casar quando a gente tiver com fome. Um outro olha para o outro, aí a fome passa. Aí depois de 10 dias o pastor foi visitar os dois, só dentro de casa. Aí a mulher caída para um canto, ele caído para outro. E o pastor, quando entrou, disse: meus irmãos, o que é que está acontecendo? Pastor, a gente está quase morrendo. Mas você disse que era só olhar para o outro que passava fome. Mas o problema é que a gente não está conseguindo nem olhar de tanto fraco. Tão fraco. Mas tem que ter cuidado, viu? Nessa questão aí no namoro. Isso é muito importante, essa atitude. Seja sábio, criterioso. Olha, tem algumas pessoas que eu elogio muito. Porque eles tiveram pulso, tiveram coragem de terminar seus relacionamentos. Porque não viram mudança. Mesmo amando, mas não viram mudança. Deus seja glorificado e que Deus ajude essas pessoas. Realmente para que venham honrar as atitudes dela e case com mulheres, com homens que realmente sejam tementes a Deus. Tá bom? Temente a Deus. Muitas vezes, no namoro luta, a gente tenta aconselhar, não muda, não avance não. Não avance não. Tá bom? Pastor, a aparência física tem atrapalhado a escolha de um namorado ou namorada? Tem, é isso que eu estou dizendo. Não é que a questão, um certo professor meu,
Ele disse que quando ele era jovem, aí o pastor chegou para ele e disse desse jeito: meu filho, olha, cuidado, viu? Lembra que Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Ele disse: pastor, mas eu não sou Deus. Porque ele quer dizer que ele não era Deus, ele queria ver só o físico. Mas isso é perigoso. É como eu disse, não se pode querer casar ou namorar com alguém somente porque ele é bonito, por exemplo. Rapaz, aquele rapaz é um rapaz bonito, forte, então quero namorar com ele, quero casar com ele porque ele é bonito. É nesse sentido, gaiola bonita não dá comer canário. Mesma coisa com a mulher. Lembra que eu disse? Se é a atração física que faz com que você namore e case, nas primeiras dificuldades, ou numa enfermidade, ou aparecendo uma pessoa mais interessante, vai embora. Então não pode. Agora sim, se a pessoa é bonita, simpática, vida espiritual, amém por isso. Tá bom? E na verdade, não tem pessoas feias. Tá bom? Não tem pessoas feias. Tudo o que Deus fez é perfeito e tudo. E cada um combina. Agora não procure, não seja a sua prioridade a beleza física. Seja a sua prioridade a beleza espiritual. Escolha e procure pessoas que sejam temente a Deus. Homens virtuosos, mulheres virtuosas. Tá bom? Essa deve ser a nossa real motivação. Por último aqui, deixa eu ver se é a última atitude. Isso, a última atitude aqui. Priorize os elogios. Tá bom? Priorize os elogios. Aqui é para casais, casados e namorados. Priorize os elogios, tá bom? Mateus 7:12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Não esperem. Olha o que Jesus disse. Tudo, pois, quereis que os homens vos façam, fazei vós a ele. Aquilo que você quer que as pessoas, o seu namorado faça com você, ou você faça com o seu namorado, então não espere que ele faça, toma a decisão. Aqui na questão dos elogios. Sempre elogiar. Nós temos muito motivo para elogiar alguém que amamos todos os dias. Todos os dias. Lembra que nós falamos sobre o poder das palavras? As palavras têm poder. Poder para destruir, mas também tem poder de gerar vida e abençoar. Sabe, você chegar em casa, casado, né? Você levantar logo cedo, aí sua esposa fritou um ovo com pão. Quando você olha, meu amor, como você frita ovos bem, né? Muito obrigado. Quando você chegar no almoço, muito obrigado pela que você fez. Você cozinha muito bem. Agora, elogiar com sinceridade. Hoje você está bonita. Olha, tá entendendo? Os elogios. É fácil ver os erros e questionar. É fácil. Um dia nós estávamos lá no Bonfim com os casais daqui da igreja. E a dinâmica que eu fiz naquele dia à noite foi o seguinte. Conte aqui 5 virtudes que o seu esposo tem. Aí algumas irmãs ficavam em pé, aí ficavam procurando. Sabe por quê? Porque a gente tem dificuldade de observar as virtudes. A gente tem mais facilidade de encontrar os erros. É ou não é? Você tem um ditado que diz, se você faz 99%, mas se errar num, aquele 1% substitui os 90%. Os 99%. Porque isso é uma visão crítica que nós temos. Não é possível que o seu cônjuge não tenha nenhuma virtude. Mas aprenda a elogiar. Isso deve partir de nós, os elogios. Em poder chegar e contar para a pessoa, eu admiro você porque é assim. Obrigado porque você fez isso. Olha, você é especial para mim. É difícil ver as virtudes e elogiar. Mas vamos nos esforçar. Palavras têm poder. Pode fazer, tem uma pergunta? 2. Pastor, qual o limite dos ciúmes no namoro?
É a questão. Existe o ciúme, que não é pecaminoso, que esse é o ciúme que Deus tem por nós, que é um ciúme de zelo. Quando você namora, por exemplo, você vê seu namorado ou sua namorada com algumas amizades que não vai fazer bem para a sua vida espiritual, você aconselha, diz a ele que não gosta quando ele anda com fulano, que seria bom que ele não andasse. Isso é um ciúme de zelo, porque você enxerga que aquela amizade, aquele lugar que ele está indo, aquilo que ele está fazendo, aquele site que está acessando, aquela conversa que ele está tendo, não é bom. Porque quem ama, cedo avisa. Se você é aquela pessoa que, aí o ciúme doentio, a pessoa na igreja não pode conversar com nenhum dos jovens, vai ter um passeio, vai ser só os homens, não quero que você não vá. Então vai ter um passeio da mocidade e você não pode ir, mas pode ir ele. Não, então se eu não for, você também não vai. Por quê? Para ele não ser abençoado? Então isso é um ciúme doentio. Então é só entender. Ciúme de zelo é aquele ciúme que você quer preservar ele de algo ruim, quer que ele cresça espiritualmente, que ele seja bem espiritualmente. O ciúme doentio é aquele de possessão, não conversa com ninguém. Esse é o ciúme doentio, tá bom? Tem outra pergunta? Pastor, se o pai da menina é bravo, é correto o pai do menino ir falar no seu lugar? Vai, vou dizer, peraí, deixa eu beber água aqui, viu, para responder isso daí. Rapaz, tem cabo aí que tá meio frouxo, viu? É o seguinte, não é bom não é bom não, tá bom? Existem outras situações que você pode fazer. Orar mais para que Deus possa abrir as portas de uma forma tão como é que eu posso dizer, que aconteça de forma natural. Agora, sempre quando a pessoa chega aqui e fala para isso, porque realmente existe, né? Tem alguns pais, aí o que é que eu faço? Olha, faça o seguinte, primeiro ela conte para ele, papai, eu estou orando, como o senhor sabe, e ele quer vir hoje aqui ou amanhã conversar com o senhor. O que é que o senhor diz? Então ele vai sondar. Se ele está certo, não, está certo, pode vir aqui. Então não precisa você trazer seu pai para ir falar. É você que tem que falar. Tá certo? Não. Se for a questão, então depois sim, nessa questão de contato. Mas é você lá. Agora também, se você fala para como é que é seu pai, ela diz, pai, meu pai é bravo. Se eu chegar lá para pedir você em namoro, o que é que vai acontecer? Rapaz, eu não sei não, o negócio pode ser perigoso. Então não vá não. Não vá não, não se dê uma também de corajoso não. Agora, se ela conversa com ele, com o pai, né? Sempre a menina, sabe como é que funciona? A menina conta para a mãe, aí a mãe conta para o pai, aí depois o pai chama a menina para conversar e ali realmente está. Se for, olha, deixa eu dizer, se o namoro for da vontade de Deus mesmo, Deus vai trabalhar na vida dos pais. Eu não tenho dúvida disso. Agora, não precisa levar, olha, você tem que ser homem. Levar os pais, vou levar o meu pai para... Não, tem que ser assim não. Tá certo? Tem que aí, vai logo inibir. Imagina isso, situação. Eu estou vindo aqui porque eu quero que minha filha, sua filha namore com meu menino. Você deixa e o caba lá. Não existe isso não, tá bom? A menina adianta para os pais que tá orando e que aí quando for na época já poder estar a época para o namoro, então vai lá, fala com os pais que fulano quer ir lá naquela semana, se ele pode ir lá para poder falar com eles. E aí você vai ver, se a menina vê a reação dos pais, não, pode ele vir, tá certo. Então vai lá e fala. Mesmo que é difícil, eu sei, mesmo que gera medo, eu sei, mas se Deus está conduzindo tudo, realmente nós não devemos temer. E a Bíblia diz também que nós não devemos, quem teme a homem arma cilada, mas quem teme ao Senhor está seguro. Então você tem que temer a Deus, não é o pai dela, tá bom? Tem outra pergunta? Então deixa eu terminar só enfatizando aqui, né? Lembre-se, irmãos que estão namorando, que estão noivos e que casaram. Lembre-se de uma coisa,
Muito importante. Se você esqueceu tudo que eu falei, mas lembre pelo menos no final, um namoro e um casamento bem-sucedido, que glorifica a Deus, é sempre um triângulo. Um triângulo. Lembra? O homem, a mulher e Deus, que sustenta. Um casamento bem-sucedido, um namoro que glorifica a Deus é sempre um triângulo. O homem, a mulher e Deus. Se Deus sai fora, esse casal não vai glorificar nunca a Deus. Nem muito menos terão um relacionamento bem-sucedido. Que Deus abençoe a vida de vocês. Jovens que não estão namorando, por favor, orem mais. Espera mais no Senhor. Observa mais. Quando se for tomar uma decisão, toma uma decisão baseada na vontade de Deus, mediante conselhos. Jovens que estão namorando, glorifica a Deus no seu relacionamento. Se tem uma boa comunicação, sejam amigos de Deus, cultive essa amizade de uma boa vida espiritual. Respeite o papel dos seus pais, não defraude o namoro, tá bom? Sejam realmente sinceros de um para com o outro. Seja realmente, ter uma boa comunicação. Deixe o Senhor trabalhar na vida de vocês. E esse namoro vai ser uma bênção. Com certeza, o noivado também. Aqueles que estão noivos, continue esperando em Deus. Continue fazendo a coisa certa. Continue dependendo dEle. Sempre eu falo para a vida do jovem também, nenhum prazer pode consolar a dor do porvir. Então não se adiante, espera no Senhor. Irmãos que estão casados, que o seu casamento, o meu casamento, seja como um triângulo, deixe Deus trabalhar na nossa vida. Devemos orar uns pelos outros, é difícil. Ora por esses jovens que não estão namorando, ora por ele, é muito difícil. Devemos orar pelos que estão namorando, os que não estão namorando, orar para que eles sejam sábios na decisão. Os que estão namorando, os que estão noivos, ora. Não é fácil não para eles não. Ora para que Deus ajude, para que eles sempre fujam da aparência do mal, sempre eles esperem no Senhor, tá certo? Que não procurem imitar o mundo, mas imitar pessoas que possam honrar o Senhor. Que Deus possa abençoar todos. Que a nossa vida seja uma vida realmente vivida para a glória do Senhor. Amém.